Eu sou uma médica que eu gosto de escutar, eu gosto de dar um tempo ao paciente, eu gosto que ele se sinta valorizado. E não tem como fazer isso tudo correndo naquela dinâmica de convênio. Frustra pra gente profissional quando a gente não dá também o atendimento que a gente quer dar. E não dá porque é o sistema que é assim. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Sucesso Clínico. Hoje nós estamos aqui com a doutora Fernanda Castro. Ela é médica, neurologista, especialista em sono, é também sócia da Clínica Neurográficos e é uma querida membro, do nosso programa de aceleração. Fernanda, seja muito bem-vinda, tá? E hoje a gente vai falar, sobre assunto muito legal, muito importante para que vocês entendam melhor a importância do sono na vida de vocês, certo? Fernanda, para quem não te conhece ainda, fala aqui pra gente o teu nome, a tua formação, a tua verdadeira paixão na medicina, enfim, se apresenta aí para os nossos espectadores. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite, Carlos, muito obrigada. E eu sou neurologista, fiz medicina lá em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, e depois eu me especializei em medicina do sono, na Universidade Federal de São Paulo. E, desde muito nova, ainda na escola, para mim era uma coisa certa, que eu iria fazer neurologia, porque a minha mãe é neurologista infantil, então acaba que isso influencia, a gente cresce vendo o trabalho dela, ela falar aqueles termos, já fica uma familiaridade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com esse pensamento e sou muito feliz nessa minha decisão, Porque eu acho que a neurologia ela é uma especialidade que quando a gente trata o paciente, mesmo que a gente não cure, isso traz um impacto muito grande na vida do paciente, porque são doenças que interferem na funcionalidade. Então, a gente traz autonomia, a gente traz qualidade de vida, a gente traz dignidade. E eu acho muito bonito. E eu também sou, a minha natureza é de conversar, com a pessoa. Então, eu gosto da neurologia porque envolve muita escuta, envolve muita sensibilidade, é quase uma psiquiatria ali também. Não tem como ser diferente, E aí é uma coisa que me encanta, que me fascina, realmente. Maravilha. E aí, como eu tinha, inclusive, anotado aqui para falar, o nosso assunto aqui, ele é algo que impacta diretamente em coisas que a gente fala diariamente nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal, como produtividade, saúde mental, empreendedorismo, e performance, que é o sono, tá? E aí, para a gente iniciar e fazer uma contextualização, conta um pouco sobre como que você acabou enveredando por essa especialização do sono já dentro da neurologia. Foi quando eu percebi que o sono é a raiz de muitas doenças. Já dentro da faculdade, dentro da especialização, a gente vê que o problema do sono está por trás de muitas doenças. Então, às vezes a pessoa chega com queixa de dor no corpo, queixa de irritabilidade, cefaleia, de problemas de memória. E o que está por trás disso é o distúrbio do sono. Então, eu quis entender um pouco mais isso, para trabalhar ali, na prevenção e orientar as pessoas. Eu tento sempre levar informação para as pessoas entenderem realmente a importância que é o sono na vida delas. Então, foi quando eu entendi realmente que o sono muda tudo, que eu optei por essa especialização. Excelente. Fernanda, e por que a gente vê, pelo menos essa é a minha visão, na realidade, eu penso que o sono ele é muito negligenciado, a importância dele. Por que você acha que isso acontece? As pessoas acham que é um mero período de descanso, é apenas um repouso para o corpo, não entendem de fato tudo que acontece ali naquele período, naquele momento. Como que você vê isso? Eu acho que é muito cultural. As pessoas, elas defendem uma produtividade a qualquer custo, Eu acho que a lei vamos produzir, vamos ganhar mais, às custas muito do nosso sono. E as pessoas negligenciam por não saberem, de fato, também a importância que é o sono
na saúde, na imunidade, na performance, e acaba que vão pagar caro por isso, porque o sono ele é fundamental para o funcionamento de maneira geral do indivíduo, mas eu acho que é muito cultural, e essa questão de sempre estar buscando o máximo de performance, de produtividade. Entendi. Que acaba que é o contrário, né? Exatamente. E dentro do consultório, o que é que você percebe que é o maior erro, por exemplo, das pessoas com relação ao sono? Além dessa questão de negligenciarem, né, de não conseguir resolver tudo no dia, vou entrar madrugada dentro para terminar de fazer minhas coisas. Isso é um grande erro. Outra coisa é as pessoas acharem que roncar é normal. É muito frequente falar, como é seu sono? Dorme que ronca. Eu escuto muito e aí eu vou lá explicar que o ronco é um barulho provocado quando encontra alguma resistência e tudo, que a gente precisa investigar. É outro erro comum. E outro erro comum também é alguém achar que não dorme bem, dorme muito mal, enfim, e se entupir de energético e café no dia seguinte, em vez de tentar ir lá na raiz, né? Eles ficam tentando ali, chegam tomando não sei quantos copos de café, de suplemento e tudo para se manter acordado. E são 3 grandes erros frequentes. Excelente. O que é pior para o corpo humano? É dormir pouco ou dormir mal? Ambos são igualmente prejudiciais. Porque você pode dormir 8 horas, mas se for um sono todo fragmentado... De má qualidade. Apneias... no dia seguinte você vai acordar cansado, né? Você não vai conseguir entrar nas fases mais profundas do sono. E também dormir menos de 6 horas, 5, 6 horas por noite, já está comprovado em vários estudos que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, de déficits cognitivos. Então, os dois são igualmente ruins. Entendi. E engraçado que eu observo muitas pessoas, Fernanda, falando que assim, mas eu durmo 4, 5 horas por noite e no outro dia eu tô me sentindo super bem. Eu acho que essa acaba sendo uma percepção que a pessoa tem pelo costume de não estar aproveitando, né, e usufruindo de um sono adequado, não é isso? Não quer dizer que ela esteja ali nas melhores condições dela, não é isso? Existe uma parcela muito pequena da população que é chamada de dormidor curto, que são pessoas que geneticamente, biologicamente, dormem e ficam bem com 5, 6 horas, mas isso é uma minoria. Tem estudo que mostra que é menos de 1% da população que é dormidor curto. Então, as pessoas, os adultos de maneira geral, precisam ali de 7 a 9 horas de sono. Uhum. A minoria precisa de 5. Acho que elas não percebem, talvez, os déficits que estão causando essa privação de sono. Excelente. E a gente pode considerar que essa conta uma hora vai chegar? Tipo, se eu passo uma vida inteira tendo um sono de má qualidade, ou então se eu passo uma vida inteira dormindo muito pouco, poucas horas por dia. Eu sei que você já falou que existem repercussões, né? Existem as possibilidades de ter mais doenças cardiovasculares, diabetes e tudo mais. Mas é algo assim, trivial, é matemático, não tem jeito, uma hora vai chegar a conta? Uma hora vai chegar essa conta. A privação crônica de sono, doenças do sono de forma crônica, vão te causar algum prejuízo, seja a nível cardiovascular, ou essa conta vem com ansiedade, como depressão, como burnout, como obesidade. Então, uma hora essa conta vem. E a ansiedade, de igual forma, pode influenciar no sono, não é isso? É uma causa muito frequente, né? Então, ansiedade e estresse crônico estão muito relacionados à insônia. E às vezes a gente tem que tratar isso também. Por isso a necessidade de ir ao consultório para ter o diagnóstico correto, né? Porque, pelo que você está falando, são inúmeras as possíveis causas para esse sono de má qualidade ou para essa insônia. E aí, apenas com o acompanhamento clínico mesmo, né, técnico de vocês, é que se vai conseguir direcionar para a melhor solução, né? Seja ela uma terapia, como Exato. A gente acabou de falar aqui, né, no caso da ansiedade, seja com a utilização de medicamentos, né? Só que ninguém vai atrás daquilo que não conhece, né?
como você falou, se culturalmente as pessoas ainda não dão importância e não têm o conhecimento do tanto que isso pode fazer diferença na vida delas, aí vai ser difícil elas irem realmente, né? Por isso, já pegando um pouquinho de gancho de coisas que a gente já conversou durante a nossa jornada no nosso programa de aceleração, é que para casos como o da Fernanda, para especialidades como a dela, é super importante haver uma produção de conteúdo adequada para elevação do nível de consciência desses pacientes. Porque, como a gente acabou de falar, caso eles não tenham a consciência de que tem algo errado e que pode ser melhorado no corpo deles, eles não vão lhes procurar, né? Então, já fica essa primeira dica aqui para os outros neurologistas e para as outras pessoas, para os outros profissionais que são especialistas em sono aqui que estão nos assistindo, tá? Eu tenho algumas perguntas que são como mitos e verdades a respeito do sono para te perguntar, tá? O álcool, ele de fato pode ajudar ou não há provas de que o álcool ajuda a pessoa a dormir? O álcool, ele pode ajudar a pessoa a dormir rápido, porém, o sono é um sono mais fragmentado, o álcool reduz o sono REM, aumenta a ronca e a apneia, ou seja, a qualidade do sono vai ser pior. E a pessoa acorda cansada. Entendi. Então, por mais que ajude ali, pegou um sono um pouquinho mais rápido, mas esse sono vai ser péssimo. Entendi. Então, não recomendamos. Então, ele só ajuda de fato na percepção da pessoa de que conseguiu dormir mais rápido. Isso. Não teve nada além disso. As outras consequências são negativas. São negativas. E um grande vilão que a gente tem observado, né, hoje em dia, que eu penso que prejudica não apenas o sono, né, mas eu acho que a vida da gente como um todo. O celular, né, telas. O quanto que você vê, Fernanda, isso dentro do consultório? O quanto que tu consegue observar que medidas como, por exemplo, higiene do sono, né, e ter bons hábitos na cama, ou ao ir dormir, ou ao decidir dormir, isso influencia de fato no sono de qualidade? Influencia muito e isso também é pouco valorizado pelas pessoas. A maioria das pessoas leva o celular para a cama, fica ali horas rolando o feed, e assim, você só procura, pesquisa aquilo que te estimula cognitivamente, né? E acaba que aquilo ali você perde horas e atrapalha profundamente o sono. O problema não é o celular, é a forma como a pessoa usa. O indicado é parar de usar o celular pelo menos 1 a 2 horas antes do horário de dormir. Porque além do estímulo cognitivo, a luz emitida pelo celular inibe a produção da melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então, conscientizar mesmo. Deu ali próximo do horário de dormir 1 hora, evitar, porque vai impactar negativamente. Excelente. Acho que esse é um grande desafio, né? Porque, enfim, hoje a gente depende do celular para muita coisa. Imaginar que 2 horas antes da gente dormir a gente já vai conseguir se desligar completamente disso, né? É uma coisa super difícil. Mas aí eu complemento a pergunta. Esse hábito, ele tem que ser focado somente no celular ou para telas em geral? Porque, por exemplo, a gente pode ter alguém que se pergunte assim, tá, tudo bem, eu não vou pegar ali no celular durante 2 horas antes de eu dormir, mas eu vou pegar e vou assistir um filme, vou lá para Netflix. Como que funciona isso? Quando a gente fala celular, mas na verdade são telas de maneira geral. Tudo isso atrapalha. Eu sei que é uma realidade muito difícil, a gente está cada vez mais conectado 24 horas assim, por meio do celular, mas procurar outras coisas que tragam um prazer mais relaxante. Então, assim, resgatar a leitura de livros. A conversa em casa, né? A conversa em casa, fazer uma meditação, pode escutar um áudio tranquilo. Escutar. Que ajuda, pode escutar. Apenas escutar, né? É uma solução, sem sombra de dúvidas. Uma outra dúvida que eu sempre tive, e que eu já escutei em alguns outros podcasts, alguns outros especialistas falando, e eu vejo que, por vezes, a depender do nível de conhecimento das pessoas e da linha de estudo, digamos assim, uns defendem umas coisas e outros outras. Mas suplementos, certo? Como, por exemplo, a reposição de melatonina. Eles de fato conseguem ajudar na qualidade do sono? Quando que isso acontece?
De maneira geral, eles podem ajudar, mas é um benefício muito fugaz, temporário. E na prática, ninguém deixa de dormir por uma deficiência de um suplemento, de uma vitamina. Em alguns casos, como por exemplo idosos que já têm a produção fisiológica da melatonina reduzida, podem se beneficiar da reposição de melatonina. Mas, de maneira geral, não é uma coisa assim, da prática de nós da medicina do sono de tratar a insônia com a suplementação. Entendi. Então, entra naquela máxima, né? De eu não preciso suplementar aquilo que eu não tenho Deficiência. Exatamente. Não vai conseguir te ajudar em nada. Apenas fazer aquela utilização daquela substância de qualquer forma, né? Exato. Excelente. Bom, falando um pouco mais sobre sono e alta performance agora, Fernanda. Como que você poderia resumir para a gente sobre qual é que é a relação entre sono e performance cognitiva? Bom, o sono ele é muito importante para a manutenção da atenção, da memória, da velocidade de raciocínio, para tomada de decisão. Então, quando a gente tem o sono prejudicado, vai prejudicar todas essas funções, né? E o sono também é muito importante para o controle emocional. Quando a gente não dorme bem, a gente tende a ter mais irritabilidade, tomadas de decisões ruins, cometer mais erros. Então, de maneira geral, o sono e performance cognitiva estão totalmente interligados. Então, não é um exagero dizer que, por exemplo, pessoas que lidam com problemas de memória, é extremamente recomendado investigar o sono, né? Isso. Inclusive, eu sempre pergunto, né? E a queixa de memória é cada vez mais frequente, né? Então, a gente sempre pergunta como é que está o sono, porque vai impactar, de alguma forma vai impactar. Excelente. Muito bom. E aí a gente vai entrar um pouco, né? Ainda falando sobre sono e performance, a gente vai entrar um pouco aqui na seara e no nosso meio, né? No meio de vocês, no meio médico. A gente observa que o médico, geralmente, ele é naturalmente muito privado de sono, né? Primeiramente, ali se ele ainda está naquela rotina exaustiva de plantões, sobretudo se são plantões noturnos, né, que tem que passar várias horas acordado, já há naturalmente essa privação do sono, né? E aí também, a depender das especialidades, né, há aquelas especialidades em que o médico ele tem que estar mais de prontidão ali para eventualmente socorrer um paciente, especialidades cirúrgicas, por exemplo, né? Enfim, por aí vai. O que você vê que acontece muito no dia a dia com médicos, e isso se estende também a outros empresários, né? Que vivem com essa privação de sono? O quanto que você acha que pode haver um prejuízo no trabalho específico? Por que eu estou perguntando isso? Porque uma coisa é obviamente eu não estou menosprezando nenhuma profissão, né? Mas uma coisa é eu ter que ir ali pro meu trabalho de escritório e fazer tudo o que é necessário, com sono, não vou ter a performance adequada, né? Mas eu vou conseguir resolver de alguma forma. Uma outra coisa é lidar com a vida dos outros, né? Com a saúde. Como que você vê isso? É um risco, né? Quando está privado de sono, a chance de ocorrência de erros no trabalho é muito maior, né? Os reflexos ficam mais lentos, então se você precisar agir de uma maneira mais rápida, isso pode estar comprometido. Eu acho que assim, a gente vive de fases na vida que é preciso dar um pouco mais de plantão, tem períodos que são de mais exigência. O importante é conseguir manejar isso. Então, por exemplo, passei uma noite em claro dando plantão. O ideal é que naquela manhã seja um período de descanso, não vá diretamente para o trabalho, fazer uma atividade que possa ser muito perigosa para um paciente, né? Então, passei 3 dias dando plantão. Pô, naquele final de semana não vou passar uma noite numa festa, vamos descansar um pouco mais. Então, tudo é procurar um equilíbrio. Uhum. Né? Então, tentar encontrar um equilíbrio para que esse sono
essa privação de sono não seja tão frequente, seja mais pontual. Com relação a isso que você falou, inclusive, em uma outra aula que eu estava assistindo, né, eu gosto muito de ver sobre assuntos de autoconhecimento, né, e obviamente o sono ele influencia muito na nossa performance, como a gente está conversando aqui. E em uma dessas aulas, eu vi o professor lá falando que se você sofrer um longo período de privação de sono, se você tiver que fazer um plantão, se você tiver que passar por um plantão, por exemplo, né? E aí você passar ali 12 horas no plantão. É muito melhor para o seu corpo, segundo ele, você tentar retomar já o mais rápido possível a sua rotina, do que se forçar a dizer, não, passei 12 horas aqui de plantão acordado, então eu vou passar 12 horas dormindo. É assim mesmo que funciona? Como que é essa recuperação do corpo? Como que ele funciona melhor para isso? Se ele passar 12 horas depois dormindo, isso vai atrapalhar muito o ritmo circadiano dele. Porque aí quando chegar nessa noite posterior, ele vai estar sem sono, vai ser mais uma noite sem conseguir dormir. Então é buscar... É um efeito cascata, né? Exatamente. É buscar um equilíbrio. Claro que ele vai ter que descansar um pouco mais naquela manhã seguinte. Uhum. Mas não tentar repor tudo em uma manhã só. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala em higiene do sono, dos mais importantes é a regularidade. Né? Nosso corpo, ele quer regularidade. Para a gente, nosso relógio biológico, né, tá alinhado com o dia claro escuro. Equilíbrio, né? É equilíbrio, é regularidade. Excelente. Então, por isso a necessidade de cultivar e ser constante nos bons hábitos, né? Exatamente. Ótimo. Na sua opinião, dormir bem pode ser considerado uma vantagem competitiva? Sem sombra de dúvidas. Né? Quem dorme bem vai ter o humor mais estável, vai ter a performance cognitiva melhor, vai ter a imunidade melhor, adoecendo menos, e vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, sem sombra de dúvidas. Então, não assustem-se se vocês virem entrevistas de emprego por aí, né? De cargos e outras coisas mais, se vocês dormem bem. Porque esse é um grande indicativo, como a Fernanda está falando aqui pra gente, de que é uma pessoa que pode performar melhor no seu dia a dia, no seu trabalho, nas funções que lhe serão exigidas, tá? Então, não assustem-se, tá? A gente já falou um pouco também sobre a parte cultural, né? Uhum. E eu queria tratar um pouco mais agora aqui com você a respeito da Fernanda, médica empreendedora, tá? Uhum. Eu sei, explicando um pouco melhor aqui para os nossos espectadores, né? A Fernanda ela é sócia de uma clínica em Teresina, no Piauí, chamada Clínica Neurografos, né? É uma clínica essencialmente voltada para o exercício da neurologia, mas existem outras especialidades, e não apenas médicas, que são acobertadas, né, pela Neurografos. E aí, como que aconteceu essa ideia, essa iniciativa, né, de fato ter um negócio próprio, ter a clínica própria? Conta um pouquinho pra gente aí de como que foi aquele início de jornada na Neurografos. Então, assim, dentro da minha família, eu já comentei aqui inicialmente que a minha mãe é neurologista infantil. E aí eu acabei fazendo neurologia, e a minha irmã também se interessou pela neurologia e também é neurologista. Então, já vinha de muito tempo um projeto da gente montar uma clínica juntas. E a ideia nasceu daí. Depois que a gente resolveu, de fato, iniciar, a gente achou que é muito interessante ampliar, não ser só uma coisa familiar, né? Então, a gente resolveu realmente estruturar a clínica, abrir para as outras especialidades, e tem sido muito bom, um desafio, mas tem sido um projeto de vida que está dando muito certo. Não tem como falar em empreendedorismo e não ter desafio, né? Não tem como a gente dissociar isso. Você consegue dizer, Fernanda, se em algum momento lá atrás, eu sei que já havia esse propósito de vocês terem um negócio próprio, né? Mas lá atrás, existiu algum momento em que você
vendo a rotina de outros colegas, ou até mesmo sua própria rotina, deu o estalo, né, o gatilho ali, e pensou, disse, caramba, não dá para ficar trabalhando para os outros. Eu tenho que ter o meu próprio negócio para eu atender do jeito que eu quero, para eu ter a minha autonomia dentro do consultório e assim conseguir exercer a medicina que eu defendo, né, que eu acho que tem que ser feita. Existiu algum momento assim? Existiu. Quando eu cheguei, inicialmente não era conhecida, então eu comecei a atender muito convênio, né? E aí logo eu percebi que aquilo eu não queria viver daquela forma. Muito atendimento, muito cansativo, e eu não dava o atendimento que eu queria, que era um atendimento mais rápido, porque tinha muitas pessoas lá fora esperando. E eu não recebia o reconhecimento que eu gostaria também. Logo eu entendi que o médico, para prosperar, não precisa ter só conhecimento. E aí eu já tinha esse projeto familiar, mas foi assim como se fosse um empurrão. Entendi. Quando eu percebi que não dá para viver só aqui, você não cresce só ali. As pessoas não te reconhecem só quando você está ali atendendo o convênio. Eu queria mais, eu queria crescer, eu queria ter autonomia, eu queria me projetar de outra forma. Então, quando eu entendi que não é só conhecimento, eu resolvi realmente partir para essa área de ter meu próprio empreendimento. E até porque fica mais difícil você conseguir fazer diferença na vida das pessoas com o sistema que é imposto por conta de como que funcionam de fato os planos de saúde e convênios, né? Então, você, obviamente, não conseguia naquele tempo fazer uma consulta tão minuciosa e detalhada como você consegue fazer no consultório próprio hoje, né? Se não conseguia todo esse tempo e toda essa minúcia, todo esse detalhe, com toda certeza ficava mais difícil descobrir de fato qual era o problema da pessoa. Exatamente. E no final, frustra pra gente profissional quando a gente não dá também o atendimento que a gente quer dar. E não dá porque o sistema que é assim. Tem muita gente precisando, né? E como eu até comentei aqui no começo, eu sou uma médica que eu gosto de escutar, eu gosto de dar um tempo ao paciente, eu gosto que ele se sinta valorizado. E não tem como fazer isso tudo correndo naquela dinâmica de convênio. Não tem como comparar. Infelizmente, são atendimentos diferentes. E quando eu entendi isso, eu falei, eu prefiro atender menos, com mais qualidade. Não vou botar meu negócio para ter mais autonomia e prestar o atendimento que eu acho que o paciente merece e o atendimento que eu posso e me sinto bem em ofertar. Perfeito. Ou seja, exercer a medicina que você acredita. Exatamente. Em outras palavras. Excelente, Fernanda. Você considera que teve algum erro que você cometeu no início da carreira como médica? Eu acho que eu demorei a começar a entender um pouco mais sobre a importância da gestão, da forma de se comunicar, do posicionamento. Meu erro foi ter demorado, eu acho que eu deveria ter sido mais ágil. Como eu falei, quando eu percebi que não era só o conhecimento, é a forma como você se posiciona e tudo, eu poderia ter feito isso um pouco mais rápido. Uhum. Quando a gente se forma na faculdade, eu não sei se já mudaram as coisas, mas a gente não aprende nada de empreendedorismo, nada de liderança, nada de gestão. E a gente chega mesmo só com conhecimento técnico. Eu orientaria assim, as pessoas que estão vindo já procurar estudar sobre isso, tentar colocar um negócio próprio, crescer. Mas você só vai crescer quando você entender, você perceber que você está com aquela deficiência e procurar estudar e entender, né? Excelente. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente tem a cultura de empreender na tora, entre aspas, né? A gente decide que vai colocar uma coisa, aí coloca, né? Inaugura ali o seu empreendimento e aí depois vai tocando o barco e vai vendo como é que as coisas vão acontecendo, né? O que você está falando é justamente o contrário, né? Ou seja, quer dizer, você está recomendando que as pessoas façam o contrário. Não espere colocar a clínica ou o consultório próprio para aprender sobre gestão, para aprender sobre posicionamento, para aprender sobre vendas. Por quê? Todo esse conhecimento acumulado, primeiro que ele não vai ser demais porque vocês não tiveram acesso a isso dentro da graduação, né?
Segundo, que vai abrir muito os horizontes das soluções que vocês podem adotar desde o início da carreira. Seja num negócio próprio, seja atuando de forma particular no negócio de outros, que é super comum. Mas já é muito melhor do que estar incluso ali apenas naquele sistema que mal remunera e que também não proporciona uma boa experiência para o paciente, é isso? Quando a gente abre o negócio sem ter minimamente o conhecimento, a gente vai fazendo tudo no improviso. Nada é padronizado, nada tem processo. Então, a clínica ela pode até crescer, mas cresce meio ao caos. Então, quando a gente entende que tudo é processo e que cada setor que você estruturar dentro da clínica tem que ter, de forma bem clara, documentada, as etapas, né, os fluxos de cada coisa, a clínica ela começa a crescer de uma forma mais organizada, mais previsível. Então, outra coisa que eu errei, né, por não saber mesmo, foi isso. Eu demorei lá na clínica a entender a importância dos processos e colocar isso, que também quando você determina, aqui é o setor de atendimento, marketing, financeiro, comercial, aqui é o papel de cada um, isso, além de deixar as coisas mais organizadas, você delega. No começo, eu me sentia muito sobrecarregada, porque eu não tinha esse entendimento, então vinha muita informação, muita demanda, e isso deixa a gente muito cansado. Tu se sentia responsável por dar conta de tudo. Exatamente, era muito cansativo. E depois que tá tudo ali desenhado, os fluxos, tudo, isso traz mais paz pra gente, as coisas fluem de uma forma melhor. Então, eu acho que estabelecer processos, entender a gestão desde o começo é fundamental. Ótimo. Bom, você falou sobre posicionamento, né? Sobre o quanto você acha importante a pessoa saber sobre posicionamento. Como você falou lá atrás também, enquanto você estava se formando na neurologia, né, tendo a sua formação em neurologia, você identificou esse afinco maior com o sono, né, com a questão do sono. Quando você conseguiu, de fato, se posicionar no mercado e transmitir essa informação para o mercado, para os seus possíveis pacientes, o que foi que você sentiu de diferença? De fato, começaram a chegar mais pessoas focadas nessa dor, nesse problema, ou não? Foi um processo que ainda foi lento? Como que foi essa tua experiência de os resultados que eu tive após eu começar a me posicionar? Eu acho que quando você se posiciona com uma autoridade, com intenção, os clientes que te procuram, eles te valorizam mais, são clientes né, que reconhecem mais o seu trabalho, que pagam o preço, que a gente não é preço, é o valor, né? Sim. E eu percebi que eu me senti melhor do meu trabalho, me senti mais valorizada, senti que eu atraí melhor o público que eu queria. E eu acho que desde o começo a pessoa tem que iniciar, tem que ter clareza do seu propósito e passar isso através do seu posicionamento, porque vai trazer crescimento, vai trazer mais valorização e a chave, assim, é uma virada quando você entende isso. Sim. Hoje a gente pode dizer que, sei lá, qual a porcentagem de pacientes que chegam para ti de fato com a demanda sono? Eu acho que uns 60%. Ainda atendo muita neurologia, mas eu gosto também. Entendi. Eu gosto de fazer essas duas partes. Você priorizou o sono, mas acabou não deixando de atender as outras demandas, né? Exato, então, naturalmente, ainda vai haver pessoas procurando por isso. Exatamente, mas eu gosto, eu não quero deixar de atender sim. Outras patologias da neurologia. Eu gosto muito também. Mas me posicionando mais na parte do sono, que é onde eu sinto que eu faço mais impacto. Outra coisa que eu demorei para entender é que a clínica, por menor que seja, ela tem que ter esses processos bem estabelecidos. Então eu pensava, não, eu tenho uma clínica com uma funcionária, poucos médicos, não tem um setor comercial, não tem um administrativo, e eu demorei para entender que pode ser pequena, mas ela tem que ter sim seus processos. Às vezes você não tem uma sala para um administrativo, uma sala para o comercial, uma sala para o marketing, mas você tem aquilo organizado,
documentado, você vai documentar, você vai dividir entre os sócios, olha, sócio tal, você é responsável pelo administrativo, você pelo operacional, você pela infraestrutura. Então, tudo fica mais fácil. Toda clínica, por menor que seja, tem que ter seus processos bem estabelecidos. E não precisa ser uma clínica grande. E eu demorei para entender isso também. Excelente. Essa é uma visão que eu encaro, Fernanda, que inclusive ela é muito cultural também, né? Eu acho que era muito comum, em anos e até décadas anteriores, a gente observar uma estrutura muito enxuta nos consultórios e nas clínicas, né? Então, por exemplo, havia o médico, e se havia uma secretária, aquela secretária era como se ela conseguisse, naquela época, dar conta de atender o telefone, ainda não havia o WhatsApp, né? Atender o telefone, receber o paciente, limpar a clínica, enfim, dar conta de todas as demandas ali. Só que com a evolução do mercado, a gente foi vendo que todas essas áreas que você falou, todos esses setores que você falou, têm funções que são essenciais para serem executadas. Não tem como. Como é que você vai imaginar, por exemplo, que hoje você não vai dar importância para o seu marketing? Não tem como. Que você não vai dar importância para o setor comercial. Como é que, se eu não der importância para o setor comercial, como é que eu vou ter a certeza de que eu estou tendo a conversão ideal de pacientes? Não tem. Então, a evolução natural do mercado médico obrigou as pessoas, obviamente, aquelas que têm um bom olhar como o seu, né, entender que tem que haver sim essa estipulação e essa definição de processos e uma estruturação de equipe. Porque é como você ficar enxugando gelo, muitas vezes você ficar querendo que alguém execute cada vez mais processos, que você querer que alguém execute cada vez mais atribuições, mas não ter como, porque não tem mais como. Os negócios da saúde hoje não são mais tão triviais como antigamente, né? E se a gente for puxar mesmo lá para trás, pode até ser que lá atrás, se já houvesse processos bem definidos, né, tivéssemos resultados bem melhores para aquelas clínicas de antigamente, né? Talvez assim. Muitas fecharam porque não tinham isso, né? Exatamente. E eu acho que é aí que entra a importância do programa de aceleração médica, que é exatamente isso. A gente não vem com essa bagagem, né? Então, depois que a gente começa, a gente começa a ver, entender essa real necessidade e tudo muda. Excelente. Muito bom, Fernanda. Então, indo aqui para os nossos conselhos finais, para a nossa parte final, eu queria te perguntar, Fernanda, falando melhor sobre o sono, né? A gente falou aqui sobre o sono, sobre empreendedorismo, retomando um pouco do sono. Quais conselhos ou qual o conselho principal, né, você daria para quem está nos assistindo e que lida com essa dor, lida com esse incômodo, né, e quer dormir melhor a partir de hoje? Eu aconselho seguir direitinho uma higiene do sono, ter rotina durante o dia, ter horários regulares para dormir e acordar, determinar um momento à noite onde você de fato vai fazer uma pausa, vai fazer atividades relaxantes compatíveis com esse momento e evitar ficar longe de telas de celular de maneira geral. Certo. E para médicos que querem empreender, mas sem adoecer nesse processo, né? O que você recomenda? Aí você pode falar tanto sobre o sono, né, como também você pode falar um pouco mais, até contextualizando também o que você já falou, sobre o que você vê que é super importante para quem quer empreender hoje no mercado da medicina. Sempre procurar o equilíbrio entre trabalho e sono. A gente não pode colocar nosso trabalho como total prioridade. A gente tem que preservar, respeitar nossos limites. Então, respeitar o nosso tempo de sono. E procurar se informar, estudar sobre gestão, sobre liderança, sobre comunicação, sobre como encantar o paciente, que uma das formas é o curso aqui do Sucesso Clínico, que te ensina muito isso, ajuda muito a gente nesse sentido, uma vez que a formação médica não ensina a gente a isso, e entender que é um desafio
grande empreender, mas que vale muito a pena. Excelente, Fernanda, muito bom. Bom, então vamos aqui fazer o nosso fechamento, tá? Quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. A gente já vinha alinhando há um tempo, né, esse nosso encontro aqui, justamente porque eu tinha certeza que o teu conteúdo era muito rico e pode ajudar muita gente, né? Não apenas com relação ao sono, que isso seria inevitável você dar um show, mas eu acho que é muito legal também passar essa tua experiência que você já teve desde o início da carreira até agora, né? E que com toda certeza vocês ainda têm muita coisa para conquistar, porque, enfim, existe um oceano azul aí para ser conquistado, tá? Fernanda, muitíssimo obrigado. Queria apenas então que você passasse uma última mensagem para as pessoas. Pode falar também onde que podem lhe encontrar, né, como podem lhe achar, tanto no Instagram, telefone da clínica, enfim. Pode ficar à vontade, dê o seu recado. Bom, caso vocês queiram me procurar, eu atendo na clínica Neurografos, fica em Teresina, aqui na Zona Leste, no bairro de Fátima. Nosso telefone é o 999431732, o Instagram, @neurografos, e o meu Instagram é @fernandacastro.neuro. E aí estou à disposição, que eu puder ajudar. Sigam, porque lá vocês vão ter muito conteúdo de qualidade e para quem quer dormir melhor, não tem ninguém melhor para seguir do que a Fernanda, tá bom? É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente, dessa vez falando sobre um assunto um pouco diferente do que a gente já tinha tratado com os nossos convidados anteriores, mas sem sombra de dúvidas muito importante. E até a próxima.